Entenda já, tem duas fases. Uma fase de excitação e uma fase depressiva. A de excitação, ela pode ser classificada em mania e hipomania. Mas por que que tudo isso acontece? Por que que acontece, por exemplo, essas fases no bipolar? Essas fases é uma desregulação da dopamina e da serotonina. De novo, a dopamina. vocês sempre, vejam gente. como é importante. E também da noradrenalina. Então, são essas três aí a grande chave do transtorno bipolar. A noradrenalina, a dopamina e a serotonina, certo? A desregulação, o aumento e a diminuição da dopamina nas áreas cerebrais e da serotonina ocasiona essas fases do transtorno bipolar. Eu acho que tu vai falar depois, né? Mas é por isso que o transtorno bipolar é muito difícil de ser diagnosticado. Hoje a gente não tem um exame preciso. Por exemplo, vou fazer um exame de sangue para ver como é que está meu nível de ferro, né, no organismo. Eu não tenho como ir lá e fazer um exame preciso, um raio-x, uma ressonância, para ver exatamente como é que está meus níveis de cortisol, de dopamina. Existe sim o exame sanguíneo de cortisol que eu consigo mensurar um pouquinho na corrente sanguínea. Mas aqui a gente está falando de questões mentais, né? Estou falando de neurônio, estou falando lá do cérebro, né? Claro que neurônios a gente tem, né? Alguns neurônios também a gente tem no intestino, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas estou falando de nível cerebral, né? Então, não tem hoje um exame que eu consiga fazer para dizer que tem bipolaridade ou que não tem, né? E, geralmente, a pessoa nasce com a bipolaridade. Pode ser genético, não quer dizer Isso. que seja só ele. Né? Na realidade, depois a gente vai ver bem certinho ali nos tipos, porque tem o tipo 1, o tipo 2 e o misto, né? Então, ali a gente vai ver essas questões. Mas, assim, o transtorno bipolar é um transtorno que é caracterizado geneticamente. Ele tem uma influência genética no transtorno, né? E o que diferencia muito, por exemplo, assim, o transtorno bipolar da questão do borderline é que o transtorno bipolar, ele tem um fator genético. O borderline não. Geralmente